de notícias nesta quarta-feira, chegando um pouquinho mais tarde. A semana tá um pouco mais tranquila. Só tem jogo daqui a 10 dias, mais ou menos, né? Só no sábado após o carnaval. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista formação tricolor de coração. E tô aqui pra falar com você hoje sobre a lesão de Manuel, né? Foi pra mesa de cirurgia, foi pra faca. Tentaram até que ele não operasse, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sobre a desistência praticamente do Fluminense por Marrone, por um contrato maior por Marrone. Você vai entender esse caso também, além de um clube da Série A querendo o Calegari. Vai entender um pouco melhor, tá? Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, que isso ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui também e de compartilhar esse vídeo para todo mundo que tá assistindo. Não, na verdade não compartilha para quem não tá, para quem tá assistindo, compartilha para quem não está assistindo, né? Cara, então, vamos lá, vamos falar de uma notícia mais rápida assim no início, né? O portal Netflu publicou uma reportagem do Paulo Brito, de que depois do Goiás ter aquele interesse, que a gente aqui inclusive soltou em primeira mão aqui no canal, né, do interesse do Goiás em Calegari, todo aquele acerto que acabou sendo declinado por vontade do jogador, depois daquilo agora o Coritiba é quem está atrás de Calegari para levá-lo por empréstimo, né, para disputa do Campeonato Brasileiro. Só que, da mesma forma, como eu falei, quando era para o Goiás, agora para o Coritiba também. A vontade do jogador. Calegari, obviamente, já passou por altos e baixos aí no início desse ano, né? Se a gente pegar em relação a quando eu soltei a notícia aqui, Calegari não tinha praticamente esperança nenhuma para essa temporada. O Fluminense tinha contratado o Jorge, o Fluminense tinha ali, ainda se falava alguma coisa de Cris Silva, tinha as possibilidades e tal do Alexander e do Caio Paulista, né? O Alexander jogando na lateral esquerda e o Caio Paulista ainda estava também no Fluminense. Mas dessa vez, depois que começou o Campeonato Carioca, o Calegari, que estava muito em baixa, subiu. Ele é o titular do Fluminense, se torna o titular do Fluminense, ganha destaque. O Jorge não começa muito bem, o Caio Paulista vai para São Paulo, o Alexander ainda tá lá na seleção brasileira sub-20 e jogando em outras posições. Então assim, o Calegari vê que tomou a decisão certa de não ir pro Goiás, até o pênalti. Quando vem o pênalti, vem todo aquele problema. Uma atuação também somada a uma atuação na avaliação da comissão técnica, eu discordo, mas na avaliação da comissão técnica não muito boa naquele primeiro tempo contra o Botafogo também. O Calegari perde força, perde moral, ao ponto de hoje, eu diria que ele ser a terceira opção, né? Ele é a terceira opção do elenco para lateral esquerda. E a terceira também para lateral direita. Ele tá atrás do Samuel Xavier e do Guga na lateral direita, e diria que tá atrás também do Jorge e do Guga na lateral esquerda, sem contar ainda o Alexander. E aí a proposta do Coritiba vem, segundo o Netflu, pro jogador que vamos colocar aqui em pratos limpos a situação toda, né? O Fluminense, nesse momento, talvez pense mais em fazer dinheiro com o Calegari, mas talvez aceitasse emprestar para ele jogar o Campeonato Brasileiro e poder se destacar, e poder render e evoluir, coisa que ele não vai ter muito aqui no Fluminense se mantiver da forma como está hoje. Nesse momento da temporada, eu não toparia emprestar o Calegari, não. No início do ano eu toparia pro Goiás, mas nesse momento eu não toparia porque, cara, a temporada é longa, a gente vai precisar e é um jogador que faz 3 posições. Ele, pra mim, tá? Ele ainda continua sendo lateral direito de ofício. Se ele for fazer a hospedagem dele num hotel, ele vai assinar como lateral direito do Fluminense. Mas não dá pra ignorar de que ele sabe jogar também pela volância e sabe jogar como lateral esquerdo também. Já colocou isso ali no seu cadastro como posições possíveis, né? Jogador polivalente é interessante pra temporada longa. Eu não acho o Calegari sensacional, mas não acho o Calegari ruim, não. Acho um bom jogador. Vamos ver, eu não toparia isso, não. Mas, segundo o Netflu, Calegari também não quer ir para o Coritiba, o que já facilita o negócio. Falando em querer, eu sei que você quer comprar na Fute Fanatics. Eu sei disso, cara, porque é maneiro. Se você tem aí uma graninha... Quando eu comecei a trabalhar... eu comecei o meu estágio em 2013. Quando eu comecei a fazer estágio, isso, na faculdade eu recebi o meu primeiro salário, eu lembro até hoje, R$200.
Eu saí e comprei uma camisa do Paris Saint-Germain no camelô do ponto de ônibus e me arrependo amargamente. Por que você se arrepende, Gabriel? Você pode estar se perguntando. Porque a camisa durou 2 semanas e já caiu, era do Lucas. Eu nem gostava do Paris Saint-Germain, eu comprei só porque era um azul marinho maneiro. Mas por que eu tô te falando isso? Eu preciso lembrar, eu vou dar um pause aqui pra poder lembrar. Porque na porque se eu tivesse pegado aquele dinheiro e comprado uma camisa na Foot Fanatics, ela teria durado muito mais. Talvez eu tivesse ela até hoje, assim como eu tenho algumas camisas aqui de 2011, inclusive, nessa arara aqui atrás. Muita gente pergunta até, pô, Gabriel, tem só camisas do Fluminense aí? Não, tem camisas, aqui do lado são as camisas de outros times, ó, de seleções, a do Internacional, Yokohama Marinos, camisas que eu comprei há muito tempo atrás ou camisas que eu comprei agora há pouco tempo. Eu recomendo que você vá lá na Foot Fanatics, eles estão num saldão muito legal de peças, tem peças do Fluminense, inclusive, com um desconto muito absurdo. Tem link aqui na descrição para você ir para lá e tem cupom aqui também de 10% de desconto. Se você nunca fez uma compra no aplicativo deles, você vai clicar no link, baixar o aplicativo e fazer a sua primeira compra com 15% de desconto. Aproveita, tá? Vamos lá? Falar sobre Manuel. A notícia é do canal do Lessa de que o Manuel fez uma artroscopia, né, uma cirurgia no joelho, depois da lesão dele na última semana. Parecido com o que o Felipe Melo também aconteceu com ele no ano passado, no final do Carioca. E, segundo o Vitor Lessa, essa artroscopia ela foi feita agora. Isso é uma parte médica que é um pouco mais complicado, mas vamos tentar facilitar aqui, né, para vocês. Ele conseguiria fazer um tratamento para essa lesão que ele tá e continuar jogando, e depois ele conseguiria postergar essa cirurgia. Talvez num momento ou outro ali ele fosse ter que ser poupado e tal, ficaria no risco de uma lesão mais forte, né? Mas ele conseguiria jogar a temporada inteira e não perder esse momento da temporada. Isso foi, inclusive, segundo o Lessa, Fernando Diniz, alguns outros membros da comissão técnica chegaram a comentar com o Manuel sobre essa possibilidade dele, de repente, não operar agora, guardar para poder operar no final do ano, nas férias dele e tal. Só que o jogador preferiu ir para a mesa de cirurgia agora, fazer essa cirurgia agora, principalmente por 2 motivos. O primeiro de ter uma contusão maior no ano, e a gente sabe, Manuel, ele não é um zagueiro velho, né? Ainda tem alguns anos ali ainda de carreira, mas com 32 anos, Manuel não tá na flor da idade mais. E o segundo fator era de que, nesse momento, o Fluminense Manuel perderia só jogos do Carioca, talvez um jogo da Libertadores, um jogo da Copa do Brasil apenas, mas jogos muito iniciais. Ou seja, não seria um momento do ano em que ele perderia, 5 jogos de Brasileirão, um clássico, oitavas e quartas da Libertadores, com semifinal de Copa do Brasil e etc. Não seria esse momento. Eu cheguei a dar uma lida para poder dar uma entendida assim um pouco, porque eu vi algumas pessoas reclamando, falando, pô, isso tá errado da comissão técnica de falar isso com o Manuel, parece uma cobrança meio que irresponsável. E eu concordo. Ao primeiro olhar, eu concordo também. Acho que talvez seja a comissão olhando demais para a possibilidade de contar com o jogador e menos com a saúde do jogador. Só que assim, isso numa empresa qualquer eu concordaria. Agora, numa comissão técnica, a gente não tá falando só do treinador, Fernando, a gente tá falando de preparador físico também. Você considerar a comissão técnica ali do Fluminense, os principais nomes que acabam aparecendo inicialmente, a comissão vai ter o Diniz, que é o treinador, o Eduardo Barros, que é o auxiliar, o Marcão, que é o auxiliar, mas tem o Wagner Bertelli e o Marcos Seixas, que são preparadores físicos, tem o Filé, que é fisioterapeuta, tem uma série de nomes ali. Então não é simplesmente uma decisão tomada sem cabimento, assim. Mas acho que o Manuel escolheu certo. Pensando pelo lado dele e até pelo lado do Fluminense, acho que seria muito pior a gente ter um desfalque dele um tempinho à frente. Acho que agora a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de ver se a gente precisa contratar outro zagueiro, né? Falando em contratar, torcer para tudo ocorrer bem com o Manuel, ele voltar 100%, mas vamos falar de ataque. Quando a gente fez a live com o Vitor Canedo, eu fui o Vitor Canedo lá no Canal 20, a gente chegou a comentar algumas vezes sobre a dificuldade que a gente teria em relação ao nosso ataque. E, pois bem, o Fluminense, depois de um bom início de pré-temporada do Marrone,
avaliou, junto principalmente numa avaliação do Fernando Diniz, eu trouxe essa notícia à época também, de que o Fluminense poderia tentar um empréstimo com o Midtjylland, postergar esse empréstimo do Marrone até o final do ano, pelo menos. A proposta foi recusada. O Fluminense, segundo o Vitor Lessa, lá no canal dele, o Fluminense não fez nenhum movimento até agora para fazer uma nova proposta pelo Marrone. Lembrando, a proposta foi feita ainda na pré-temporada, pelo bom desempenho dele na pré-temporada e pelos fatos que eu acrescentei naquela época também. Ele tinha jogado só 6 meses e tal, chegou no meio da temporada, isso tudo foi levado em conta e queriam dar mais tempo a ele. Só que, segundo o Lessa, e é algo que eu deduziria também, mas ele traz como informação, bem, os dinamarqueses, né, do Midtjylland não aceitaram a proposta e o Fluminense, pro lado de cá, também não vai fazer outra, porque apesar do rendimento bom no início do ano nos treinamentos, o rendimento foi muito ruim dentro de campo nesse início de ano, que é onde que vale, que é nos jogos. Daí, obviamente, não se interessaram por fazer uma nova proposta, aumentar o valor nem nada. Tentaram e o tempo, no final das contas, salvou o Fluminense desse erro. Diferente do caso do Criciúma, lá do Nino, dessa vez sim, o Fluminense foi salvo pela recusa do Midtjylland. E aí, por que eu citei a live lá atrás do Canal 20? Porque lá a gente falava sobre a dificuldade, principalmente do ataque do Fluminense. Você olha para as peças do ataque e você vê Keno e Cano. Nível alto, nível Série A Master. Mas quando você olha para o banco, a gente via, até então a gente não sabia dessa notícia do Marrone treinando bem, então a gente nem expectativa tinha nisso. Você vê um Marrone, fez uma temporada 22 horrorosa. Você vê um William Bigode, que ainda não mostrou que veio no Fluminense. Não dá pra gente ter confiança de que ele vai bem. E a tendência, até pela idade, é ter uma queda. Você vê jogador, vou até abrir aqui a planilha que a gente usou na época, porque era uma situação meio desesperadora. Na época você via Caio Paulista, mas que a gente pensava também que jogaria de lateral, né? Tinha essa possibilidade dele ser lateral. Deixa eu ver os outros nomes que tinha aqui. O Michel Araújo, que também, até agora, também não deu garantia nenhuma de que possa voar no Fluminense. É um jogador de muita oscilação. Entra bem, começa a titular, vai muito mal. E além desses, pensando como ponta, a gente ainda tinha também pensando como atacante, a gente tinha o Alan, que eu não levava fé nenhuma para esse ano e até o momento até meio que acertando também. Então assim, o ataque preocupa e continua me preocupando. A gente tem aí um jogador que pode voltar, que já falou algumas vezes que quer voltar e etc. Tá muito bem, que é o John Kennedy, que pode ser um reserva para isso. Mas pra temporada, pra gente precisar contar com um jogador de 35 anos, né? O Cano, 35 anos. Tudo bem, tem um físico invejável. E um outro jogador de 34 anos ao longo do ano, que é o Keno, e que tem um histórico de lesão, é muito arriscado a gente contar só com esses jogadores. Obviamente que o Marrone pode começar a jogar bola. Um dia ele jogou bem. Ele pode começar a voltar a jogar, sei lá. O Michel Araújo pode se destacar. O William Bigode pode pegar uma boa sequência. Enfim, isso pode acontecer, mas não é o prognóstico atual. Segundo o Netflu, o Fluminense está já num passo à frente de monitoramento do mercado para contratação de um outro jogador para essa posição. Olha-se, inclusive, para mercado sul-americano, olha-se para mercado brasileiro, para que no meio do ano, ou de repente no final do campeonato estadual, isso não está na matéria do Netflix, isso é informação minha também, acrescentando, né, a informação deles, que eu também vi a informação deles e fui apurar e confirmei também na minha apuração, de que olha-se, inclusive, para esse tipo, ou para os campeonatos estaduais, para contratar ainda no final de abril e poder registrar nessa janela ainda, no final de março, né? Final de março, início de abril, registrar nessa janela. Vamos ver como é que vai ser. O Fluminense, acho que essa é a posição mais carente. É engraçado porque, assim, essa é a posição mais carente, mas é talvez a posição onde a gente tenha muita qualidade no time titular, mas falta carência no elenco. Aliás, tem carência no elenco. Não é nada, mas Caio Paulista era alguma coisa, tá? Não gostei dele nesse ano, nas 2 partidas que ele jogou, mas para contratar a gente vai ter que gastar um dinheiro, ou então ser muito criativo no mercado. Vamos ver como é que vai ser. Tamo junto, até a próxima. Valeu!